Jesus, meus irmãos, salve Maria Imaculada. Eu quero trazer aqui hoje para vocês uma situação para a gente poder pensar sobre a questão da canção nova, do que está acontecendo, do que vai acontecer, dos tempos que estão se desenhando de grande perseguição a nós, que nós temos, mas não temos ao mesmo tempo. Então eu vou compartilhar com vocês aqui sobre a questão da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal fala aqui no artigo 220 da Constituição Federal de 1988. O direito de livre expressão está previsto na Constituição Federal de 1988. No artigo 220, esse artigo estabelece que a liberdade de expressão não pode ser restringida desde que respeitadas as disposições da Constituição. O direito à liberdade de expressão é um direito fundamental que permite a todos os cidadãos expressar e divulgar suas ideias, convicções e pontos de vista. E diz aqui, esse direito pode ser exercido por qualquer meio de expressão. Isso lá em 1988. Como a palavra, a imagem, o som, entre outros. O direito à liberdade de expressão pode ser restringido quando conflitar com os direitos fundamentais ou interesses públicos. Por exemplo, a liberdade de expressão não pode ser usada para incitar o crime, defender a violência ou difundir o ódio. E eu complemento essa questão da lei com outra questão que nós temos aqui dentro da nossa Constituição Federal, que estamos debaixo dela. Então nós temos a liberdade de expressão, todos nós, sendo católicos, sendo não católicos, sendo da igreja, não sendo da igreja, nós temos a liberdade. Ninguém tem o direito de proibir ninguém. Nós não somos pertencentes a uma ditadura, seja ela dentro da igreja, sendo ela fora, a gente está regido sobre a Constituição Federal de 1988. E a Constituição diz o seguinte: o Brasil é um Estado laico, o que significa que o ordenamento jurídico do país não pode ser vinculado a nenhuma crença religiosa. O Estado laico é aquele que separa o Estado da Igreja, garantindo a liberdade religiosa e as proteções das crenças. No Brasil, a laicidade foi estabelecida pela primeira vez em 1890 com o Decreto 119-A, que separou o Estado da Igreja Católica Apostólica Romana. A Constituição de 1988 reafirmou a laicidade do país no artigo 19. Então vamos lembrar que em 1890 nós estamos falando do fim do Império do Brasil e início da República, quando os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto saíram lá de Alagoas em direção ao Rio de Janeiro para tirar, na verdade, tirar o Império e colocar a República, devido a toda aquela questão que nós sabemos da história do Brasil sobre a abolição dos escravos que aconteceu lá em 1800 e bem no finalzinho antes de 1890. Então, aqui diz que as características de um Estado laico são não privilegiar ou preterir crenças religiosas, garantir direitos iguais a todos os cidadãos, independente da crença religiosa, proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, não permitir que grupos religiosos interfiram em questões políticas. Então, meus irmãos, aqui eu digo para vocês que nós temos a liberdade, nós temos o direito de ir, de vir, de expressar a nossa fé, de expressar a nossa opinião, de expressar nosso pensamento nas redes sociais, em qualquer lugar. Ninguém tem o direito de proibir eu e você. Claro que a gente tem que ter bom senso também, de acordo com aquilo que rege a Constituição, os bons costumes e coisa do tipo. Mas ninguém pode chegar em você e intimidar você. Ei, para aí. Eu não estou gostando do que você está fazendo, você não pode fazer isso. A Constituição diz que eu posso. Mas existe a questão dos bons costumes, a questão de bom senso, da ética, da moral, que rege toda essa situação, é verdade. Mas uma pessoa que, por exemplo, está dentro da igreja através de um estatuto ou algo assim, não pode passar por cima da Constituição.
A Constituição diz que eu tenho o direito e o dever de expressar a minha livre opinião, mesmo o outro concordando ou não. Senão não seria uma democracia. Se eu discordar do fulano e sofrer retaliação porque eu estou discordando dele, então aí já é uma ditadura. Veja que existe uma coisa que a gente chama na igreja, principalmente, que é a questão da unidade. Estar em unidade significa estar junto, mas estar em unidade não significa que a pessoa concorde com aquilo que está acontecendo. A gente acaba aceitando, mas a gente não quer dizer que a gente concorda. Mas a gente acaba aceitando devido a um bem comum, devido a uma questão assim de estar todo mundo unido, estar em união, união, que eu digo assim, em questão de unidade, em questão de estar dentro do mesmo grupo, digamos. Mas isso não significa que dentro desse grupo que está essa unidade tenha divergências de pensamento. Eu não concordo com você, tudo bem, mas eu respeito, mas eu também não vou confrontar você e vamos chegar a um acordo que seja feito dessa forma. Ou vamos fazer as coisas desse jeito, assim assado. Então, não é uma ditadura. Porque quando começa a se tornar ditadura, eu perco o meu direito de livre, espontânea vontade de ter a garantia pela Constituição do nosso país, que é um país-estado laico, não tem uma religião propriamente dita, já teve na época do Império do Brasil, hoje não tem mais. Mas aqui eu só estou contextualizando para vocês entenderem sobre a questão da Canção Nova. E aqui eu vou pegar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E eu vou finalizar aqui para vocês entenderem o que acontece. Mateus 24, a partir do versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos, ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Atenção que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio para todas as nações. E aqui fala, muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Por que eu falei da questão da Constituição Federal? Falei se o Estado é laico e falei da passagem das Sagradas Escrituras. Como o Estado é laico, ou seja, nós temos o regimento de uma Constituição Federal que vale para todas as pessoas de todas as crenças, seja católico, evangélico, seja de qualquer outra doutrina, seja de qualquer outra vertente. Nós temos o regimento da Constituição que está acima de todos. Enquanto essa Constituição estiver vigente, ninguém derrubar essa Constituição, por mais que tenha abuso de poder do STF lá, aquelas abusos que eles estão fazendo, a Constituição ainda é vigente. Ou seja, eu e você, nós temos o direito de livre expressão, nós podemos expressar a nossa fé, expressar todas as coisas, por mais que às vezes o outro não goste, não concorde, não importa. É a nossa fé, nós temos o livre, da mesma forma, se ele quiser falar mal de mim, católico, de você católico, ele pode. Agora, o que não pode acontecer, que nós vimos aqui, como a gente tem a livre, espontânea expressão da fé de todas as coisas, existe uma situação aqui que o Ministério Público chegou na Canção Nova, e o Ministério Público, para quem não sabe, ele não vai atuar e fazer coisas ali se não tiver denúncia, se não tiver prova, se não tiver denúncia de alguém denunciando. Então, aqui na Palavra de Deus vai dizer que no final dos tempos, muitos sucumbirão, as pessoas vão se trair, aqui diz, vão se trair mutuamente e se odiarão. Nós estamos vivendo isso, meus irmãos, nesse momento. Nós estamos vivendo isso. Para poder acontecer isso com a Canção Nova, certamente, não estou dizendo que foi alguém que está lá dentro, mas pode ser que esteja um bode expiatório, alguém que entrou lá dentro,
ou que viu alguma coisa, ou está de fora e começou a ver coisa ali e começou a propagar uma mentira, denegrindo a questão do Estado, que não pode interferir em questões religiosas, e também sobre a questão ali da Constituição Federal. Então eu estou explicando isso para vocês, que a gente tem que rezar, temos que rezar, mas ninguém fica fazendo hora extra à toa aí para poder perseguir os outros. Nós temos que lembrar disso, que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra os demônios que estão nos ares. E as pessoas sim podem ser usadas pelos demônios. Nós temos o direito de livre e espontânea expressão. Nós não podemos sofrer retaliação, ser intimidados, porque isso prejudica nós, e se nós formos com um coração muito ruim, a gente pode até colocar essas questões aqui judicialmente a pessoa do qual está nos intimidando. Então, ou seja, por enquanto a lei funciona em alguns momentos, mas a gente sabe que não é bem assim. Prova disso é a questão dos abusos lá do STF. Então eu e você, nós temos que rezar, mas nós temos que ter convicção que nós sabemos que vai chegar um momento que nós não poderemos mais falar abertamente da nossa fé. Isso está chegando. Isso é uma profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai acontecer. Então eu e você não podemos achar que está tudo mil maravilha, que está tudo bom, tudo maravilhoso, nós podemos falar de Deus abertamente, que a gente sabe que isso não é verdade. Tem coisas que você não pode mais falar. Porque sempre tem alguém lá em tal lugar espionando, um espião lá filmando você com as coisas que você fala do Evangelho, das coisas de Deus, e acaba te prejudicando lá na frente. Então, por enquanto a lei funciona. Por enquanto. Mas não na sua totalidade. Nós sabemos que o sistema está se desenhando para uma grande perseguição. Então nós temos que ficar atentos que nós não sabemos até quando a gente vai poder falar de Jesus abertamente. A Canção Nova, o que está acontecendo com ela, não está batendo com a nossa Constituição, que tem o direito de livre e espontânea expressão, e o Estado é laico, mas as instituições católicas, cristãs e de outras denominações têm as suas liberdades, mas isso não está sendo respeitado aqui. Então, que nós possamos avaliar isso, que nós estamos no final dos tempos. Só não vê quem não quer. Que Deus abençoe você, que você abra os seus olhos, que não ache que falar de Jesus e viver a fé vai ser fácil, porque não vai ser. O caldo só está engrossando e está vindo lentamente. E aquele que fala, tá tudo bem, tudo maravilhoso, vamos falar de Jesus e tá tudo bem, não sofre perseguição. Olha, toma cuidado com isso, porque uma das vertentes que diz que nós somos cristãos de verdade é que nós vamos ser perseguidos igual o mestre. Então, se você não é perseguido, tem alguma coisa errada na tua vida, na tua história. Deus abençoe você, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. E lembre-se, no final dos tempos, devido ao crescente progresso da iniquidade, a fé de muitos esfriará. Quem se esfria, como vai dizer o livro do Apocalipse, será vomitado. Deus abençoe, a paz de Jesus, salve Maria. Viva Cristo Rei.